Minha gente, vamos lá então. Mas foi, pastor? Foi, graças a Deus tá bacana já, tá bacana. A coisa tá seguindo. E aí, minha gente, na semana passada a gente falou sobre a inspiração, a origem e a composição da Bíblia. E hoje a gente vai falar aqui sobre a inspiração da Bíblia. E deixando claro que, embora geralmente quando a gente fala de inspiração, a gente, o pastor está inspirado, né? Então geralmente não é nem quando a mensagem é boa, é quando o pastor demora para acabar. O pastor estava inspirado hoje, né? Ou então de repente quando a gente vê uma situação de um rapaz, né, pedindo uma menina em noivado, estava inspirado, aquela coisa toda. E o que a gente tem aqui de inspiração não corresponde a uma inspiração poética, mas a gente trata aqui de autoridade divina. E tanto que o próprio escritor, ele diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. E de acordo com isso aqui, o fato do texto do Antigo Testamento ter sido soprado por Deus confirma a autoridade divina. E pelo menos de acordo com o que a gente observa na segunda epístola de Pedro, a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então a gente tem, de um lado, Deus soprando aquele texto sagrado e Deus movendo aquele escritor para registrar aquela revelação. E de acordo com o que a gente... a propósito, conforme eu falei na semana passada, o livro que eu tenho usado mais como base para a gente trabalhar aqui é aquele Introdução Bíblica de Norman Geisler. Não sei se vocês lembram que eu mostrei aqui. E aí... Renan, pode pegar aqui, tá? Aí, se for à vista é comigo, se for a prazo é com a administração. Entendeu? Aí, nesse caso, a respeito disso aqui, os autores, eles foram movidos pelo Espírito, escreveram as palavras sopradas por Deus, o que lhe confere autoridade para normatizar a fé e a prática cristã. Então, daí onde a gente percebe a diferença. Por exemplo, suponhamos, em relação à questão de igreja, eu lembro que eu participei de uma sucessão numa igreja, eu era membro de uma igreja em que no dia da ceia, eu e o outro pastor membro, nós botávamos terno e gravata, eu e o pastor membro, né? Sem ser o pastor, o nosso pastor. Então a gente estava nessa igreja que era desse jeito. Aí eu participei de uma sessão pastoral em que tinha gente que ia de bermuda. Quando a minha esposa entrou e viu aquilo, ela regalou o olho como assim, meu Deus, a gente vai parar aqui. Mas por quê? Porque a concepção que o meu pastor tinha era diferente da concepção que o pastor daquela outra igreja tinha. Isso não tem absolutamente nada a ver com Deus. Isso tem a ver com cultura. Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo para... Tá legal, Anderson, não vai dar dor de cabeça pro seu pai e bota na minha conta não. Tá, que o Anderson, ele é filho de pastor. E aí acontece, vai que ele chega lá, não, eu aprendi no curso, pronto, sai desse curso, acabou meu leitinho. Então, pelo amor de Deus, assim, o que acontece é que, assim, nesse caso aqui, qual é a diferença? No contexto do meu pastor para o pastor da outra igreja, era uma questão de perspectiva. Tem gente que, por exemplo, vai ter 2 campainhas em casa porque ele é baptista, da igreja baptista, e ele não gosta de palma. Então o que acontece? Se uma campainha tiver com defeito, para ninguém bater palma, tem a outra campainha. Deu para entender? E aí acontece, isso é uma perspectiva. Isso não tem a ver com assim disse o Senhor, né? Não batai palmas. Não é isso. E aí, nesse caso aqui, a gente, por exemplo, vai observar que no contexto das Escrituras a gente tem uma diferença. Por quê? Porque como foi algo que veio de Deus, pode normatizar a fé. Claro que a gente lá, conversando um pouquinho sobre a interpretação, a gente vai perceber o seguinte, que assim como nós temos as nossas lentes com as quais nós enxergamos a realidade,
Os autores, embora homens de Deus e Deus falasse com eles também tinham uma perspectiva da realidade, porque eles eram seres humanos. Eles não eram anjos escrevendo as escrituras, eles eram seres humanos. Ah, mas era Deus falando através deles. Sim, mas Deus não estava fazendo igual a psicografia. Deus não estava fazendo de uma forma como que se eles fossem robôs. Deus estava movendo suas vidas. Então é importante a gente ter esse cuidado. Até porque, se a gente tiver o entendimento de que Deus falou assim, desse jeito, então a gente tem que negar algumas afirmações claras, né, da ciência, como por exemplo a questão da Terra girar em torno do Sol, porque a gente vai ver numa narrativa em que Josué fala para o Sol parar, e de acordo com a narrativa o Sol para. Aí talvez alguém diga, o professor não crê na Bíblia? Creio, só que como eu disse, eu entendo que o que Josué precisava não era de uma aula de ciência. Josué precisava de iluminação. Como ele precisava de iluminação, então o que ele fez? Ele fez de acordo com a sua cultura, com a sua capacidade intelectual, com a sua formação. Ele disse, detenha-te, Sol. Pronto. Agora imagina se vem um anjo, congela a imagem, e aí tá todos os guerreiros parados assim, e aí nisso o anjo vai, Josué, você não sabe, mas na história da humanidade vai surgir um homem chamado Nicolau Copérnico. Você não sabe, mas há uma diferença entre o heliocentrismo e o geocentrismo. Não tinha a ver aquele negócio. Ele tinha uma experiência com Deus, aquilo era importante. E a gente quando lê, a gente lê pensando na nossa experiência com Deus. A gente não está pegando a Bíblia para debater, bater boca com o professor na escola e na faculdade. Não sei se deu para perceber, a gente não está ali para isso. A gente está ali para mostrar para o professor da faculdade que há vida em Jesus, que existe um Deus que o vê lá chorando de madrugada, querendo dormir sem conseguir. Para isso, a gente como crente está perto daquele professor que não crê em Deus. A gente não está lá para dizer para ele, através da Bíblia, quando a gente está lá sentado para aprender a aula dele, pelo menos na questão de ética, a gente está lá sentado para aprender a aula dele, mas a gente quer dar aula de ciência para ele através da Bíblia, que não está falando de ciência, está falando de fé. Então eu não sei se dá para perceber, né? E aí eu volto a discutir aquela questão do liberalismo e o fundamentalismo. Ambos estão relacionados a uma época chamada iluminismo. E de acordo com o iluminismo, qual é a situação? A ideia de tudo a gente resolve pela razão. Só que existem razões que a razão desconhece. E aí nessa situação, o que acontece? Tanto o liberalismo quanto o fundamentalismo, ambos, eles de alguma forma recorrem à razão para resolver as coisas. Enquanto um tenta harmonizar, vamos tirar os milagres, vamos tirar os mistérios, porque isso aqui não explica, o outro lado tenta provar biblicamente, né, algumas questões científicas. E eu não sei se dá para perceber que ambos os lados estão pegando a Bíblia e submetendo a Bíblia à ciência. E eu entendo que eu creio na Bíblia e pronto. Eu não estou aí para esquentar a cabeça, eu não tenho que provar que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ou vamos e venhamos, você precisa provar o seu biotipo? Você precisa? Se você é branco, você tem que provar que você é branco. Se você é negro, tem que provar que você é negro. Se você é gordo, tem que provar que você é gordo. Se você é magro, tem que provar que você é magro. Se você é homem, tem que provar que você é homem. Se você é mulher, tem que provar que você é mulher. Não, você é. Então é importante a gente ter essa ideia, né, para a gente não pegar o caminho de assim, eu tenho que provar que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Não, ela vai se mostrar como palavra de Deus. As nossas vidas transformadas são uma prova de que a Bíblia é a palavra de Deus. Deus falar conosco nas nossas crises existenciais é uma demonstração clara. Quando, por exemplo, você senta naquele banco, o pregador que não te conhece prega o negócio, e Deus vai e fala contigo, um negócio que você conversou em casa, antes de sair, nem seu marido, nem sua esposa sabe. Então, essas coisas não tem como você medir. Você não tem um gráfico para isso. Então, é importante a gente
ter essa consciência de que o nosso relacionamento com Deus se dá pela fé. Se dá pela fé. Porque se a gente for pegar o caminho, como é que eu posso dizer? Claro e óbvio da razão, como é que uma virgem vai engravidar, meu Deus do céu? Como é que uma jumenta vai falar? Então, se a gente pegar o caminho da razão, como é que vai ser? É o caminho da fé. Eu creio. E pronto. Ah, mas é absurdo. Eu creio. Eu não estou pedindo prova e não estou querendo te provar. Você não quer, por exemplo, não consegue acreditar, é contigo mesmo. Só sei de negócio, você acredita num monte de coisa, né? Você acredita que tem gasolina no seu tanque e não é gasolina, entende? Você acredita que fizeram uma cirurgia bem feita e de repente o médico fez uma gambiarra lá dentro, você não sabe, mas você confia. Então, você vive confiando num monte de coisa todo dia, né? E você está desconfiando, né, de que Deus está fazendo algo quando fica muito claro que Deus está fazendo. E aí a gente lembra do povo de Israel no deserto. O povo de Israel estava vendo milagre e não cria. E aí Tomé fala o quê? Olha, eu só vou crer se eu tocar na ferida dele. E Jesus diz o quê? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então fé é certeza do que se espera. Fé é convicção do que não se vê. Quem fica dependendo de elementos científicos, então, digamos, surgiu uma descoberta nova, e essa descoberta nova foi e desmentiu alguma coisa, acabou a sua fé? E detalhe, a diferença é que a ciência hoje diz o negócio. Já viu quantas vezes o chocolate fez bem e o chocolate fez mal? Quantas vezes o ovo fez bem e o ovo fez mal? Quantas vezes o café fez bem e o café fez mal? Tá dando para entender? Então, assim, a ciência, a cada pesquisa é um negócio novo. A fé não. Deus amou o mundo de tal maneira, tá lá, ó, desde o início dos anos. Antes da gente nascer. Gente que a gente conhece morreu, o texto está dizendo, a gente vai morrer e o texto continua dizendo. Agora, as questões científicas vivem mudando. E aí, saindo da digressão, vindo para cá, o que a gente observa aqui? Né, que de acordo com o que a gente está vendo aqui, de um modo misterioso, Deus se manifestou aos escritores bíblicos, influenciando-os, capacitando-os para receberem a revelação, e fez com que eles escrevessem o que ele queria que chegasse até a humanidade. Por que de um modo misterioso? Porque não tem um jeito palpável de mostrar assim, olha, tem um gás, né, que sai pelos ouvidos do autor sagrado, de modo que a gente possa ver, agora Deus está nele e ele está escrevendo o negócio. Ou então ele está escrevendo, a gente percebe que o olho dele está começando a sair fogo, então a gente está vendo que agora Deus está purinho nele. Não é assim. Então a gente percebe que ele na crise, no dia a dia, revoltado com uma situação, como no caso de Abacuque, ou então de repente melancólico, como no caso do escritor de Lamentações, de Jeremias, e aí você vai vendo algumas situações, ou pesquisando, como quem vai fazer uma monografia, que é o que acontece com Lucas no Evangelho, que está fazendo um levantamento, uma pesquisa criteriosa, uma pesquisa acurada, porque muita gente já falou sobre Jesus, ele também queria falar, ou seja, não teve mágica, ele não viu luz azul, não apareceu um anjo, ele foi um pesquisador, e ainda assim ele é visto como alguém inspirado. Então não sei se deu para perceber que cada um teve sua experiência. Teve aquele que Deus falou assim, escreve a visão, teve aquele que estava revoltado com a situação, teve aquele que estava abatido com a situação, teve aquele que estava com esperança, teve aquele que estava com alegria, e escreveu. E teve aquele que sentou para pesquisar. Fulano, eu estou sabendo aí algumas informações que você andou com Jesus nos primeiros dias, você conheceu Jesus quando era pequeno, você pode conversar alguma coisa comigo sobre esse assunto? E aí vai. E aí pega um texto daqui, pega um texto de lá. Ah, você que é o Pedro? Pô, Pedro, conversa comigo aqui. Isso aqui e aquilo. Como dizem alguns estudiosos, né, Marcos, o Evangelho de Marcos serviu de fonte também para o Evangelho de Lucas. Então coisas do tipo, Marcos, tem como me passar alguma coisa aqui e tudo tal? O que você me diz sobre esse assunto? Claro que eu estou viajando aqui, mas o que eu estou dizendo é que assim, cada um foi de um jeito e de um modo misterioso que a gente não sabe como Deus falou através dessa gente.
É como, por exemplo, você, claro que eu vou usar uma analogia, porque quando acontece no culto é diferente do que aconteceu aqui, mas é como, digamos, você de repente está com bronca de uma pessoa e você não quer conversa com aquela pessoa, e aí você de repente ganhou um bom dinheiro na justiça e fala assim: pô, vou dar aquela oferta para minha igreja. Nesse dia, né, o pastor da igreja deu oportunidade para o seminarista, e o seminarista ele era corajoso, audacioso, e falou assim: se você está de mal com alguém, não vem trazer a oferta. Aí o pastor abaixa a cabeça assim: ah, Deus, a conta de luz já não vamos pagar. E aí nesse caso, né, você que não resolveu o problema com o seu irmão, não coloque esse dinheiro aqui, volta lá e resolve sua vida com ele. Aquele seminarista não conhecia a sua mágoa, ele não sabia que você estava com bronca do irmão, e ele não sabia que você estava trazendo aquela oferta. E todo culto você vai lá dar oferta, dificilmente alguém toca nesse assunto, irmão, porque a gente sabe que está cheio de gente com mágoa na igreja. Então o que acontece? Dificilmente alguém toca nesse assunto, mas o seminarista, naquele dia, o pastor deu o azar de dar oportunidade para ele largou o prego em cima da congregação, e você não esperava. Então, deu para entender que assim, Deus, ele vai agindo no meio da história humana. É por isso que era difícil ver Deus no carpinteiro, porque como é que pode? Esse garoto cresceu com as nossas crianças, ele faz cocô igual todo mundo, ele, por exemplo, tem sede, fome, ele é igual todo mundo. Como é que esse carinha aí vai ficar dizendo que ele é filho de Deus? As pessoas não conseguiam imaginar que Deus seria tão simples de modo a se manifestar na vida de um cara comum. Então eu não sei se dá para perceber que assim, Deus está sempre falando. A pergunta se ele encontra abertura, e esses homens foram homens que foram movidos por ele, homens que eram sensíveis à sua voz, homens que, apesar, por exemplo, a gente vê Abacuque está lá indignado, mas era homem de Deus. A gente vê, por exemplo, Davi, né, era aquele cara hormonado, né, estava sempre cheio de pique, mas era homem de Deus. Então você vê, por exemplo, Moisés, cada um com a sua característica. E aí, diante de uma situação dessa, conforme a gente viu aqui, Geisler chega a dizer, né, no seu livro, de um modo misterioso, que a gente não sabe explicar como nem porquê, mas a gente sabe que algo aconteceu. E aí, deixa eu... Aqui no computador eu posso aumentar o tamanho da letra. Aí eu volto a ter aqueles olhos de quando eu tinha 8 anos de idade e colocava a linha no buraco da agulha para minha mãe. Ô, tempo bom. E aí, mas agora, né, a 5 dos 50, vamos que vamos. Nesse caso, a gente vai reparar aqui que, deixa eu ver aqui, como diz Geisler, a Bíblia é inspirada, seus autores humanos não. Claro que você vai ver algumas situações em que, não, mas o profeta era inspirado e tudo tal. O que a gente está falando aqui não é daquele momento em que Deus, como é que eu posso dizer? Ele se utiliza do profeta para profetizar. A gente está falando aqui do momento em que o texto sagrado está sendo redigido. E aqui a gente vai reparar que assim... os autores, eles não escreveram só textos sagrados. Então, as outras coisas que eles faziam na vida, imagina, né? Então, por exemplo, tudo vai ser milagre na vida desses caras. Eles comem, eles bebem, em alguns casos vão para a guerra, em outros casos são sacerdotes, em outros casos trabalha com isso, com aquilo outro. Então um é boiadeiro, o outro é agricultor. Então eles têm a vida deles. Eles não são aqueles camaradas com aquela auréola, né, como se assim, eu sou fulano de tal. É claro que entre nós como crentes tem um pessoal que assim, tem esses negócios, né? Parece que é meio afetado, né? Tu sabe quem sou eu? Sabe com quem você está falando, né? E aí muda a voz. Crente tem desses negócios, né? Mas assim, eu não sei se dá para perceber que quanto mais, né, humanos somos,
mais fáceis de sermos trabalhados e moldados por Deus, nós vamos ser. Porque eu não sei se dá para perceber que Deus está perto do humilde, mas Ele resiste a quem? Ao soberbo. Ele dá graça ao humilde. Então, não é muito difícil a ideia do seguinte: como é que eu faço, né, para me aproximar mais de Deus? É simples, é só não ter peito de pombo. Porque você pode saber de teologia, você pode ter dinheiro, você pode orar 2 horas por dia, você pode ter lido a Bíblia toda a cada 40 dias. Mas agora, se isso não te ajuda a descer, desculpa, você não está perto de Deus. Então é uma coisa que assim, é importante a gente ter a ideia de que assim, os autores, eles eram meros seres humanos, que Deus os usou para escrever o texto, mas pecaram, erraram, falharam e não viveram só escrevendo textos sagrados. E aí, por exemplo, a gente vai observar aqui que o fato de os autores não serem a fonte não anula a sua participação no processo. Seus textos foram produzidos segundo a intenção que tinham, no exercício de suas funções, no contexto histórico onde estavam inseridos, dentro dos limites culturais que tinham. Seus textos não deixaram de ser palavra de Deus em linguagem humana. Então é importante a gente ter aquela ideia de que assim, a Bíblia, ela não é palavra de Deus em linguagem de Deus. Até porque é o seguinte: qual de nós aqui está habilitado a falar a linguagem de Deus? E aí, quando a gente está falando aqui de linguagem, a gente não está falando apenas das palavras, a gente está falando das representações dentro da nossa cabeça. Entende? Como, por exemplo, existem palavras que você fala aqui, que dependendo do estado em que você for, se você falar, vai ser palavrão. Existem coisas que lá a pessoa fala, que se ela falar aqui, a gente fica chocado. Eu lembro que quando eu fui pregar em Taubaté, eu descobri que São Paulo, que o carrinho de mão era chamado de piruzinho. Quando eu soube desse negócio, aí eu até falei para irmã, irmã, não pede isso na casa de material lá em São João de Meriti não, vai dar ruim. Aí, quando eu pregava, né, como eu, por exemplo, como eu posso dizer, preciso vencer um pouco essa questão de, nessa minha coisa de estar sempre nos ambientes, né, em que a fala não é da norma culta. Então, como diz a minha esposa, né, ela fala que eu não falo como pastor. Então eu tenho um jeito de falar, né, meio assim de quebrada, né? Então aí eu, com medo de falar, né, alguma besteira, de alguém falar assim, esse pastor xinga. Aí quando eu ia falar, eu falava, gente, isso aqui é palavrão? A pessoa, não, pastor, pode continuar. Por quê? Porque às vezes eu estou lá, numa boa, falando como se eu estivesse falando para a minha comunidade, e alguém fica chocado comigo, mas como é que pode? Não vou nem muito longe, não vou muito longe. Quer ver uma coisa interessante? Quando uma pessoa, ela fala, pô, fulano é legal, ela não está falando de lei, ela está falando que você é uma pessoa bacana. E quando a pessoa diz que você é bacana, ela não está se referindo a Baco e nem a Bacanal, ela está dizendo que você é legal. E quando ela fala que você é legal, ela não está falando de lei, ela está falando que você é bacana. Deu para entender? Então percebe como a linguagem, ela não é só o que a gente está falando. A linguagem tem a ver com a nossa representação, o que a gente pensa aqui na nossa cabeça. O que é o quê? E aí é que nem, por exemplo, minha esposa, para facilitar para o meu filho, estava mostrando lá, a gente tem a Bíblia, né, ilustrada dele lá, e me dá raiva, porque ele gosta só da primeira história, né? E aí quando eu vou para a segunda, ele volta a página para eu contar de novo que no começo Deus criou os céus e a terra, né? E aí nisso todo dia que eu vou ler a Bíblia para ele, é sempre a mesma história. E aí, né, eu amo a Bíblia, mas pô, então eu conto umas 10 vezes a mesma história. E aí em relação a isso, tinha uma onça que minha esposa falou para ele que era tigre, né? E, isso, exatamente. Aí eu falo, onde está a zebra? Ele aponta. Onde está Adão? Ele aponta. Onde está Eva? Ele aponta. Cadê a onça? Ele fica perdido. Aí eu falo, cadê o tigre? Ele aponta para a onça. Eu falei, parabéns, Gisele, viu o que você fez? Ou seja, na cabeça dele, onça é tigre. Entende como é que é a linguagem? Ou seja, se você aprender um negócio que não é um negócio,
Você aprendeu outra coisa, mas acha que aprendeu essa coisa. Ficou estranho, né? Então, entende como é que assim, ou seja, não vou muito longe, como é que eu posso dizer? Por exemplo, se você tem aquela ideia de que o pregador, ele, quando ele bota o terno e a gravata, aí sim ele está vestido adequadamente para proferir a palavra de Deus, você não consegue perceber que os profetas não usavam essa roupa, Jesus não usava essa roupa, e que assim, não que seja errado ou que seja certo, só não tem a ver com Deus, tem a ver com a gente. Por quê? Porque quando recebemos o Evangelho, não recebemos um Evangelho que considerasse a nossa brasilidade. Nós recebemos o Evangelho através de estrangeiros que entendiam que eles tinham o jeito certo. Tanto que se você hoje for pregar lá para os africanos, você vai respeitar a indumentária deles. Se você for pregar para os chineses, você vai respeitar a culinária deles. Só que hoje a cabeça é outra. Mas antes não era. Antes, o que a gente está fazendo? Vamos eliminar o paganismo, vamos eliminar a vulgaridade. Então, eu não sei se dá para perceber. O camarada passa cheque sem fundo, mas ele fica de pé na hora da leitura bíblica. Ele diz que ele tem reverência à palavra de Deus. Se ele tivesse reverência à palavra de Deus, ele aplicaria essa palavra na sua vida. Mas na cabeça dele, ele aprendeu que a reverência é ficar de pé. Pelo amor de Deus, não vai dizer para o seu pai, Anderson, tá bom? Que não é para ninguém ficar de pé. Aí, se tiver mais um filho de pastor aí, pelo amor de Deus, não prejudique o trabalho do seu pai. Mas o que eu estou dizendo aqui é que, assim, em relação a isso, é que não é a questão de ser certo ou errado. É que nós temos um arcabouço, nós temos um conjunto de crenças na nossa cabeça. Eu, por exemplo, sou filho de militar, e meu pai é militar daquele tempo, que o homem não raspava sovaco. Então, nessa situação, por exemplo, na minha cabeça, eu tenho que fazer todo um trabalho de desconstrução para lidar com Deus como pai. Por quê? Porque eu vacilo. E eu vejo o quê? Aquele Deus que... Deu para entender? É uma coisa mais ou menos assim. Um cara que é tratado por um pai, né? Bate aqui, pá, não sei o que lá, e rola no chão, esse negócio assim, tudo tal. Ele vai ter uma ideia diferente de Deus do que eu tenho. Percebe? Deus é um só. Mas entende a ideia da linguagem humana? E a gente leva isso para a teologia. A gente leva isso para o nosso relacionamento com Deus. E a gente leva isso para quando o irmão peca. Se de repente o irmão é um sem vergonha, a gente, não, mas Deus é amor e tal, e dependendo da ideia que a gente tem de Deus. Se de repente o nosso irmão pisou na bola, como todo mundo faz, a diferença é que ele foi pego e nós não. Mas aí Deus não vai deixar isso acontecer. Ou seja, muitas vezes nós fazemos um desenho de Deus, não necessariamente reflete quem Deus é, mas reflete a nossa capacidade de interpretar essa aparência. Já viu o desenho de criança? Gente, que dragão bonito. Não, mãe, é uma folha de um abacateiro. Ah, tá. Deu para entender? Aqui tem uma ideia. Esse olho está vendo aquilo, mas reproduz outra coisa. E isso a gente tem que ter em mente. Ou seja, o escritor sagrado, ele não foi, como é que eu posso dizer, mutilado nesta sua capacidade, de acordo com as categorias de pensamento que ele tinha, para escrever. Não. Ele foi gente como a gente. E Deus, de um modo misterioso, como diz Norman Geisler, se revelou. E aí, o resto a gente conhece nos textos sagrados. E aí, por isso que a gente vai ver o seguinte: Deus é espírito. Ué, mas ele mostrou as costas para Moisés. Ele é espírito ou tem costas? Por exemplo, eu estava discutindo outro dia com uma senhora testemunha de Jeová. E aí a gente estava falando sobre a questão de Deus ter um corpo. Eu falei assim, mas como assim Deus tem corpo? Ele não é espírito? Ué, não existe o corpo natural? Tem o corpo espiritual. Deus tem o corpo espiritual. Tá, mas onde fica esse corpo? O corpo fica no céu. Tá, mas Salomão na sua oração fala que nem os céus dos céus podem conter Deus. Não, mas Deus tem o corpo.
Salomão está mentindo? Não. Ué, Deus cabe no céu? Não, ele mora no céu. Ele cabe no céu, senhora? Então, percebe que assim, ela tinha uma construção de raciocínio. E eu, né, Deus que me perdoe, né, espírito de porco, né, para que entrar nesses assuntos com a pessoa? E assim, eu fui numa área que ela não estava esperando, né, porque o assunto-chave deles é outro. E aí eu fui nesse, até que o que aconteceu? Ela parou de ir na minha casa, né, porque eu não me apresento ninguém como pastor e não mostro meus livros para nenhum testemunho de Jeová quando vai lá em casa. E aí nesse caso, até porque só de ver a quantidade dos meus livros já vai me evitar. E aí em relação a isso, a gente, por exemplo, vai observar aqui, né, que isso tudo, quando a gente fala linguagem humana, a gente fala tudo isso. E segundo a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, as escrituras detêm a última palavra em doutrina e ética. A palavra escrita de Deus deve ser a lei que controla a moral e a doutrina cristã, não por causa dos autores, mas por causa dos textos. Então, por quê? Porque se for questão do autor, tudo que o autor faz é 100%. É como, digamos, por exemplo, eu lembro de uma irmã que ela deixou de tirar a CNH porque, na época, o marido dela falou que o homem da casa é que deveria ter a CNH. E ela não tirou. Aí, por exemplo, hoje, nós podemos até rir, como alguns aqui estão rindo. Mas eu não sei se dá para perceber. Hoje, se um pastor for dar uma chamada num casal transante da igreja de namorado solteiro, né, o tempo fecha para ele. Se bobear até os pais, os parentes, vai ter um monte de gente contra o pastor. Mas um tempo atrás, se o pastor falasse A, era A e acabou. E aí a irmã não fez. Ela não fez por quê? Porque era o pastor falando. Só que era a opinião, não era a revelação. Deu para perceber? Ou seja, muitas vezes o pastor falou algo que refletiu o que Deus estava dizendo. Mas muitas vezes o pastor falou algo que refletia a sua cultura. E é isso que a gente precisa discernir, inclusive na pregação. É muito comum que alguém ore e fale assim: Senhor, que o pregador não fale nada dele mesmo. Gente, eu não tenho como pregar como branco. Eu não tenho como pregar como gordo. Eu não tenho como pregar como rico. Eu não tenho como pregar, tá dando para entender? Como militar. Eu não tenho como pregar assim. Eu só posso pregar como eu prego. E é aí que está a questão, né? Assim, o escritor, quando ele escreve o texto, ele escreve como quem ele é. Não baixou um espírito nele e agora ele escreve e tal. Eu não sei nem porque que a gente acha que Deus tem a voz do Cid Moreira. Mas deu para entender? Já viu que eu já mexi a voz aqui? Então, é importante pensar nisso. E aí, Norman Geisler, ele faz uma citação aqui, que a definição adequada de inspiração precisa ter 3 fatores fundamentais: Deus, o causador original, os homens de Deus que serviram de instrumentos e a autoridade escrita, ou sagradas escrituras, que são o produto final, que é o que chegou até nós. E aí a gente compreende a mensagem revelada de Deus que os autores receberam para que pudessem escrever os textos inspirados, que são entendidos por nós mediante a iluminação espiritual sobre os nossos corações e mentes. Eles foram autores de textos inspirados. Nós somos iluminados para entender isso daí. Nós não somos inspirados. Daí o que acontece? Tem gente que às vezes quer trazer coisa nova. Eu costumo dizer que botar em prática as antigas já é difícil, né? Então, para mim, amar o próximo como a mim mesmo já é um problema. Ainda mais quando o próximo, ele faz algumas coisas que dá vontade, deixa para lá para você não achar que eu sou pecador. E aí, hoje nós compreendemos dessa forma. A revelação, ela é o fato da comunicação. A inspiração é o meio. A iluminação, o dom de compreender essa comunicação. Então, Deus se revela, ou seja, Ele se comunica. Como? Inspirando o texto de um modo misterioso. Ele se manifesta na vida daquele escritor e aquele escritor, ele escreve aquele texto ali. E depois Deus nos ilumina para a gente entender aquilo que foi escrito. E os textos originais foram inspirados por Deus.
As cópias não. Daí onde vem a questão, por exemplo, o que você tem? Você tem a cópia da cópia da cópia. E aí, qual é a situação? Claro, de repente, você pode até elaborar uma monografia, fazer uma pesquisa, né, do texto original, dali do punho de Moisés, e traz para a gente. Mas pelo menos até o presente momento, o que a gente tem é o seguinte: um material que é escrito, e aí depois ele é copiado, e depois ele é copiado, até que vem a imprensa, e aí depois vamos fotocopiar, depois vamos digitalizar. Não era assim. Um negócio que está aqui no meu computador pode durar eras e eras, mas agora aquele material lá vai conservar onde? Hoje tem bibliotecas com recursos avançados para conservação de material, mas agora como é que seria? Aí o que acontece? A gente precisa observar que vai haver o quê? Divergências nas cópias, traduções, né? Essas divergências não podem ser atribuídas à inspiração original. E aí tem até alguns textos, né? Como você está vendo aí na apostila, segundo o livro dos Reis, capítulo 8, 26, diz que Azarias tinha 22 anos de idade quando foi coroado rei, enquanto segundo Crônicas 22, 2, diz que tinha 42, dependendo da versão, não são todos. Então, percebe, essas questões são o elemento humano da parada. Isso por quê? Porque Deus quis se envolver com a gente, Ele quis se comunicar com a gente, Ele quis usar a linguagem da gente, Ele quis se manifestar entre nós. Foi assim. E em relação à questão da visão cristã ortodoxa, né, que defende que a Bíblia, com todos os seus 66 livros, é a palavra de Deus, que pelo menos eu imagino que todos nós aqui, confessionais, denominacionais, tenhamos essa perspectiva. Mas existe a compreensão liberal de que a Bíblia contém a palavra de Deus, e a compreensão neo-ortodoxa de que a Bíblia torna-se a palavra de Deus, dependendo do contexto, né? E aí, vamos para o próximo tópico. Mas dentro dessa situação, eu não sei se alguém gostaria de falar alguma coisa antes da gente ir para o próximo ponto. Aí fica a critério. Pois não, minha irmã. Esse negócio aqui, por exemplo, do Azarias tinha 22 anos, e no outro, em Reis, né, e em Crônicas tinha 42 anos, isso pode ter sido uma questão de iluminação? Porque o que acontece, por exemplo, vamos pensar, digamos, quando você escreve à mão, não tem a possibilidade de alguém que não conhece sua letra entender que o A pode ser O, que o E pode ser I, coisas do tipo. O fato de Deus ter usado aqueles homens não significa que Deus usou esses homens sem eles terem algum tipo de limitação, seja para escrever de um jeito que a outra pessoa pudesse entender de uma outra forma. Não que a pessoa tenha escrito errado, mas o fato de ter acontecido alguma coisa humana nesse aspecto. E aí, uma outra situação, a gente lá na frente vai falar sobre tradução também. O que acontece? A gente tem o texto escrito, tem copiado e tem traduzido. E aí, o que acontece? A gente vai ter os manuscritos que são mais antigos e os que são mais recentes. E isso, na maioria das vezes, não está acessível a boa parte de nós. Tem gente que vive nisso. Tem gente que vive disso. Tem gente que trabalha com isso. É uma situação. O que não é uma realidade da maioria dos mortais. E aí, essas pessoas, por exemplo, tem aquele camarada, vou pegar, digamos, tem aquele irmão que assim, não sabe absolutamente nada de nada. Então, ele vai comparar uma versão com outra. Tem aquele, vou pegar, por exemplo, o meu caso. Eu sou não sei nada de nada, né, nível master, né? Então assim, eu não sei nada de nada, mas eu posso ir no analítico, posso ir no dicionário. Então, como eu conheço os caracteres do alfabeto, então eu posso olhar assim, meio que, e dou meu jeito. Essa palavra aqui, essa aqui.
Tem aqueles, né, que já estudaram bastante grego e hebraico a ponto deles estudarem de modo instrumental. Tem aqueles que estudaram bastante a ponto de ler. Tem aqueles que já foram para crítica textual, que eles vão num outro nível. E assim, o que acontece? Diante dessa situação, vem as explicações. Fez sinal para falar? Ah, então tá bom. Diante das situações, tem aquele, né, que assim, ele vai, por exemplo, pegar algumas situações e comparar e justificar o porquê dessa diferença. Numa situação dessa, é muito comum se fazer o quê? Pegar o comentário bíblico e o comentarista explicar a coisa, entende? E no meu caso, eu não peguei o comentário bíblico para explicar isso para você. Eu dei a volta, mas eu espero, pelo menos assim, dizendo que não sei explicar bem, mas de pelo menos deixar claro que assim, essas coisas, elas são passíveis de acontecer, e quando o pesquisador ele trabalha criticamente em relação ao material no quesito literário e não necessariamente confessional, ele vai examinar algumas situações, vai perceber algumas coisas e, obviamente, né, de acordo com a fé que ele tem, ele vai dar uma explicação a respeito de porquê dessas diferenças. Mais do que isso eu não tenho como te responder, tá? Bem, não sei, cede a vez para a dama ainda ou... Ah, então vai. Até aqui, a leitura sobre inspiração, parece que Deus inspirou a Bíblia e não inspira mais, mas eu creio que Deus continua inspirando textos, como a gente vê em vários hinos que existem hoje, né? Sim. Inspirados. Bem, o meu sim eu estou dizendo que eu entendo. Até porque se eu disser que eu concordo com você, eu perco minha carteirinha da ordem. Palavra de Deus é só a Bíblia pra gente. Não, mas você está no seu direito. E os hinos você não concorda que eles são inspirados? Olha, além da questão da preocupação com a minha carteirinha, o que acontece? Em relação... não vai não? Ah, então tá bom, tem o Intercept agora. Aí em relação a isso, eu uso o Telegram também. Então em relação a isso, o que acontece? O fato de Deus usar a pessoa, de Deus dar um talento, dar uma habilidade, de Deus se mostrar a essa pessoa, como acontece às vezes numa pregação, não é sinônimo de inspiração em caráter autoritativo. Vou pegar, por exemplo, eu gosto demais daquele hino quando fala, vem e visita a tua igreja. Mas teologicamente eu sei que, ele não precisa visitar, porque ele já está. Tanto que o HCC fez uma alteração, né, em relação assim, santifica, né, assim, que a gente consiga perceber mais, não necessariamente que você venha, embora você no inglês é you e a gente traduz o you por tu, quando a gente fala você para Deus, o pessoal, né, então esquece você, por exemplo, o Senhor, né, já está aqui, mas vem visita, eu entendo o que o compositor quer dizer, mas a palavra vem visita, para alguém que não tem a percepção que eu tenho, pode entender o quê? Que eu preciso que Deus venha, porque Deus não está. Só que Ele é onipresente. Então, por exemplo, se a gente pegar a letra literal num caráter autoritativo, a gente vai ter um problema. Que nem teve a época, né, que o pessoal estava apaixonado. Eu entendi que quando a pessoa está falando de eu estou apaixonado por Jesus, é uma ideia de fervor. Mas quem já estava na bronca com esse negócio, com as mudanças na nossa igreja, essas pessoas, elas batiam no apaixonado como paixão é uma coisa ruim, paixão não sei o que lá e tal. Então assim, existem coisas que poeticamente elas são muito belas, elas tocam a nossa alma, elas expressam um momento da vida do autor. Mas daí até aquele caráter autoritativo, ou seja, obedeça isso aqui, aí é uma coisa, um pouco mais complicado, porque qual é o critério que nós vamos usar para essa questão autoritativa? Né? Porque se o cânon está aberto, quem decide o que entra e quem decide o que não entra? Pelo menos naquele contexto, houve uma consolidação na história, houve concílios, né, em que assim, a gente estabelece critérios para que isso aqui entre.
que se você de repente, ouvindo isso que eu estou dizendo, em relação à música, em relação aos concílios, você poderia dizer, qual a diferença, né? Mas assim, o que eu pelo menos observo é que assim, foi se construindo ao longo de anos, séculos até, aquela ideia de que assim, olha, não tem outra saída, foi Deus que fez isso aqui. Não sei como é que vai ser a igreja daqui a 300 anos em relação ao hino de 200 anos atrás, mas pelo menos a compreensão teológica que eu tenho me dificulta de entender isso. Eu entendo que Deus falou com a pessoa, eu entendo que Deus usou a pessoa, eu entendo que Deus fala comigo através daquele hino, mas assim, no caráter autoritativo como das escrituras sagradas, que são chamadas palavra de Deus, eu confesso que eu tenho realmente a dificuldade, brincadeiras à parte, mas eu tenho essa dificuldade, embora respeito o fato de você acreditar assim. Beleza? Pois não? Eu não sabia que era mudar de assunto, senão não dava a palavra aqui. Viu? Ele não teve a revelação. Não, a respeito do que estava falando daquelas falhas de cópias, né? E o pastor já explicou aqui que tem palavras até que não são traduzidas, não tem uma palavra, então ela é transliterada, se busca algo próximo daquilo ali para explicar aquilo ali. Aí. Também, embora o questionamento dela é uma mudança bem significativa, é diferente do caso da palavra diácono, né? Que, por exemplo, a questão de diácono e batismo tem a ver com transliteração, mas agora, por exemplo, a questão do número, se é 100 ou se são 100 ou se são 1 milhão, aí já é uma questão que não tem para onde correr, entende? Então, minha gente, a gente agora vai pro... Oi? Rapidinho, só para complementar, eu fui assistir uma aula de hermenêutica. Vocês me deixaram mal acostumado em semana passada. Eu pensei que vocês iam fazer a mesma coisa semana passada. Vocês estão lá, estou vendo que semana que vem, mas vai. Aí ele falou sobre um versículo de Provérbios 8:17, que na Almeida Revista e Corrigida ele fala assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Só que somente nessa tradução existe de madrugada me achará. Na Revista Almeida Atualizada já tirou madrugada. King James, todas as outras traduções novas já não tem mais madrugada. Aí muitas vezes as pessoas ficam até presas sobre esse versículo com a palavra de madrugada me acharão. Já ouvi até pregações que a pessoa falou: não, tem que ir de madrugada, que se achar de madrugada e buscar de madrugada vai achar Deus. Aí quer dizer, a questão da tradução chega a ser até complicado, você tem que fazer uma comparação entre diversas... Exatamente, embora eu estou achando que você gostou dessa pesquisa aí, né? Já diminuiu a culpa, mas assim, é interessante a gente observar isso daí para ver o quanto a gente deveria valorizar mais, né? Mais o estudo da Bíblia, porque o que acontece? A Bíblia ela fala de fé, ela fala daquilo que é mais íntimo em nós. Se a gente não levar esse negócio a sério, a gente muitas vezes pode se perder em algumas coisas que Deus não está pedindo da gente, né? E se agarrar a algumas coisas, assim, como é que eu posso dizer? Você se agarra àquilo que não era necessário e você despreza aquilo que era inegociável, entende? Porque em situações como essa, a gente vai verificar que tem a questão de qual manuscrito ou manuscritos que dizem aquilo ali, quais os que não dizem, quais são os mais recentes, quais são os mais antigos, e detalhe, por que a preferência pelo mais antigo, por que a preferência pelo mais recente, e aí cada exegeta vai dar a sua explicação, e nós meros mortais vamos acreditar neles, igualmente quando nós acreditamos no nosso médico, porque ele tem acesso a uma informação que a gente não tem, e isso, já que a gente ainda não morreu, não nos impede de ir pesquisando. Ou seja, eu posso não saber ainda o que você sabe, mas eu ainda estou vivo, me matriculo, vou estudar, tem videoaula na internet, tem curso, eu vou dar meu jeito. Por quê?
para eu não ficar à mercê de situações como essa, né? Então, eu entendo que se a gente não tem domínio das línguas originais, a comparação de versões já é alguma coisa, porque se cada versão diz uma coisa, então você já tem que puxar um pouco o freio, botar a sandália da humildade e verificar que um pessoal faixa preta discorda. Se o pessoal que é faixa preta discorda, então, peraí, não sou eu que sou faixa branca que vou dizer é isso e aquilo. Entende? A Bíblia fala, né, que a soberba precede a ruína. Então, se a gente quer o caminho da honra, humildade não faz mal a ninguém. Então, entende? Aí esse é boa parte do problema do nosso tempo. Por quê? Matemática, todo mundo respeita o professor. Química e física. Quando é Bíblia, todo mundo é doutor. Aí complica, meu Deus do céu. Complica. Você vai explicar, não, eu já sei. Então tá, deixa ele brincar no campo minado como se estivesse num jardim gramado. É com ele mesmo. Deu para entender? E aí, nesse versículo aqui, eu tive sempre o pensamento de que ele estava falando como se buscar a Deus. E aí, quando você olha o contexto ali, Salomão estava falando de sabedoria. Ainda tem isso. Tem isso. Buscar o quê? Sabedoria. Olha o contexto. Quem busca sabedoria encontra. E a gente sempre achando que quem busca a Deus. Depois já viu até a música, até que de madrugada a fila é menor. Como se Deus estivesse na fila atendendo todo mundo, né? Vocês entendem o quanto as escrituras elas são importantes para a nossa vivência? Porque observa bem, digamos que de repente uma pessoa que toma um remédio para dormir e não pode deixar de tomar, ela abraça a teologia do de madrugada a filha é menor, essa pessoa se tortura. Imagina uma pessoa que tem gastrite e ela não participa dos 40 dias de jejum da igreja dela. Entende? Ou seja, ela vai se torturar. Quando, por exemplo, Naamã falou para Eliseu, olha, teu servo agora é um cara crente, mas é o seguinte, eu sou oficial do rei, o rei ele dobra o joelho lá diante da divindade e tal, eu não acredito naquela divindade, mas sabe como é, né? Bem, eu possivelmente ia dizer assim, ou você renega aquele Deus, entendeu? Ou você não é crente de verdade. Eliseu fala, vai em paz. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, a gente, parece que a gente caça a culpa, sabe? Parece que a gente, assim, é aquilo que eu falei, por exemplo, meu pai era instrutor de sargento, isso não significa que Deus seja instrutor de sargento. Meu pai precisava ser duro com aqueles caras, mas agora, Deus, ele é o pai que me pega no colo, que seca minhas lágrimas, que quando eu tomo um tombo, ele estende a mão e fala assim, levanta e tenta mais uma vez. Só que o que acontece? Se eu for pensar, não, minha igreja agora vai ser igual o antigo quartel de marinheiros lá da Avenida Brasil. Vamos lá, pessoal, todo mundo, porque Deus. Aí a galera, pô, Jesus vai voltar. Volta não, Jesus, estou com medo de você voltar. Tá bom demais a vida aqui sem o Senhor vir buscar a gente. Como é que vai ser a vida da gente? Uma eternidade nessa vida? Tá dando para entender? Tem gente que tem medo de Deus. Entende? E você mesmo pegou, olha como é que é o negócio, sem grego, sem hebraico, sem aramaico, sem latim, sem mandarim, sem esperanto, você percebeu que o texto está falando de sabedoria. Tá entendendo? Não está falando de alguém ali, percebe, você não precisa ser gênio, é só você não ficar repetindo o discurso. Vamos fazer igual os bereanos. Ah, mas o meu pastor sabe muito, mas é humano. Sabe muito, mas ele tem pontos de vista. Né? Ele sabe muito, mas ele tem um modo de pensar. Ele sabe muito, mas ele tem uma inclinação. Ele é ser humano. Então vamos por texto. Ah, mas ele é faixa preta? Sim, sim, ele pode ser faixa. Mas deu para perceber? Eu não sei se deu para entender o seguinte, que assim, o que a gente está falando aqui é o seguinte, a humildade. É aquele caso, vou pegar um exemplo. Imagina, eu hoje fui ao sepultamento de um moço, né, que ele tinha vivido com aquela senhora durante, acho que 63 ou 64 anos de casamento. Tudo bem que eu estudei mais do que ela e estudei mais do que ele, mas existem coisas que eles sabem, que eles sabiam, né, e que ela sabe, que eu não sei. Só que não significa que em tudo eles vão estar certos.
Então, por exemplo, eu entendo que você, poxa, chegou, viu faixa preta, respeita o cara. Infelizmente, a gente vive num tempo em que, assim, as pessoas, elas querem apagar o brilho do mestre. E eu entendo que para mim, gente assim, é burra, né? Porque é o seguinte, eu de repente posso não, digamos, não ter a formação do pediatra do meu filho, mas eu volto com o meu filho para casa e o pediatra não. Eu posso de repente não ter estudado o que o meu psiquiatra estudou, mas eu sofro o efeito colateral do remédio e ele não. Então, apesar de eu não ter o conhecimento dele, eu tenho um certo conhecimento que ele não tem e que nunca vai ter. Então, diante dessa situação, eu lembro aquilo que o meu ex-pastor, que era suboficial, falava. Veio um rapazinho da academia, porte atlético, sabe, um monte de coisa, e ele encontra o Juruna lá no quartel. E aí o Juruna é aquele camarada que está lá há 1000 anos, né, e não é promovido. E aí nesse caso, o que acontece? Ele sabe um monte de coisa, teoricamente. O Juruna está lá, entendeu? Há muitos anos, há 1000 anos o Juruna está lá. Respeita o Juruna. Então, o que acontece com a gente é que assim, a gente perde muita oportunidade de crescimento por causa disso. Porque o que aconteceu? Em relação ao Renan, o Renan foi pesquisar. O Renan não foi botar dedo na cara de ninguém para dizer que a pessoa estava errada. Escutou, lembra de Maria? Ouvia e considerava no seu coração. Então é aquele caso, pastor pregou isso, eu penso diferente. Calma, considera, analisa. Ele não vai morar no púlpito. Quando ele descer do púlpito, pergunta: de onde o senhor tirou isso aqui? Né? Eu, por exemplo, já teve visto de eu pregar e a pessoa, tá, mas de onde você tirou essa conclusão? Sermão não é muito comum você pegar nota bibliográfica, né? Aí eu fiquei, meu Deus, de onde eu tirei? Aí eu fui, aí eu peguei o livro, era aquele livro, mas eu não lembrava qual era a página. Aí eu fiquei que nem um doido, cavei. Demorei uma semana, falei, não esqueci. No mês seguinte, eu achei o negócio, aí ele nem lembrava mais. Mas o que eu fiz? Anotei de onde eu tirei o negócio. Então, ou seja, ele fez bem. Por quê? O Roberlão não brigou com a mulher e hoje veio largar o aço em cima da igreja. Não, há um motivo. Eu estudei alguma coisa. Eu não passei a semana toda assistindo Netflix e abri a boca e Deus mandou uma bola de fogo. Não foi isso, né? Então esse tipo de situação é que às vezes faz uma pessoa menosprezar a outra. Aquele caso assim, mas o meu pastor não conhece a internet, ou o meu pastor é muito novinho, ou o meu pastor é muito velho, ou o meu pastor não sei o que lá, e às vezes é o seguinte, olha, ele não tem essa percepção desse lugar que eu estou aqui, mas ele tem uma outra percepção, então eu vou escutar, né? Então é como, por exemplo, às vezes aquela pessoa, ela não tem, que nem, por exemplo, sua mãe vai te dar um conselho sobre vida a dois ou sobre criação de filho. Ela não leu Tânia Zaguri, ela não leu Isamitiba, ela não leu James Dobson, né? Ela, por exemplo, não sabe quem foi Jean Piaget, mas ela sabe como é que fez para criar os 6 filhos. Então, alguma coisa ela tem para passar para você, mesmo que você seja pós-graduada, doutoranda e seja lá o que for. Então é essa questão que é onde, por exemplo, eu não consigo entender os cristãos de hoje, né? Porque assim, era para todos os cristãos serem feras, era só eles serem mais humildes. Então, diante desse caso, e eu costumo dizer que a humildade é um outro nome para inteligência. É aquele caso, tudo bem, ele é faixa preta, só que isso não significa que ele não vai errar. Por exemplo, eu com um problema no joelho, meu instrutor de kickboxing passava um determinado tipo de exercício. Ele sabia de kickboxing, mas ele não era ortopedista. E ele não estava com o meu joelho. Ele tinha 23 anos, eu tinha 44. Pô, então não adianta eu explicar para ele. Eu fui ao ortopedista. Ele falou, não, bora Julião e tal. E não era bem assim. Entende? O meu instrutor de educação física, de musculação, ele mandava eu pegar determinada carga, porque senão não ia crescer. Tá, mas aí a fisioterapeuta falava assim, arrebentou isso aqui porque você fez isso. Ué, mas ele não sabe isso. Entende? Então, a nutricionista, ela vai falar de quê? De comida.
Ela não vai falar de hormônio. Hormônio é endocrinologista. Ah, não, mas eu tô com uma nutricionista boa, que ela passa o negócio, e aí as meninas começam a falar assim, é lógico, entendeu? Aí por quê? Porque a área dela é uma, e ela tá passando outra coisa. Então, entende? É que nem o psicólogo, ele não é psiquiatra. Ele não está aqui para receitar medicamento. Não, tem uma paradinha aí, tu vai parar de ver doente rapidinho. Então, eu não sei se deu para perceber que assim, cada um no seu quadrado. Mas ainda assim, vamos fazer igual os bereanos. Apóstolo, respeito você. Mas você está falando em nome de Deus, não é? Você está usando as escrituras, não é? Então, você não vai se sentir ofendido se eu estiver lendo não, né? Eu só estou acompanhando aqui para ver se está fluindo. É como, por exemplo, eu sou pastor e eu entendo que pastor não deve botar a mão em dinheiro, né? E aí, eu lembro que uma vez eu até fiz uma piada com isso, né? Isaías Mendes foi lá na nossa igreja, pegamos a oferta do cantor e tudo tal. E aí nisso, quando ele veio falar comigo sobre acertar a oferta, eu falei, não, vê com a diaconisa, porque eu entendo que pastor não deve botar a mão nem em dinheiro, nem em mulher dos outros. Só que ninguém riu. Eu fiquei sem graça. Mas aí, voltando a essa questão, em relação a essa questão, eu não boto a mão em dinheiro. Mas eu posso chegar no tesoureiro e falar assim, cara, tem como você me mostrar o relatório financeiro? E se o tesoureiro falar assim, pra que você quer? Aí eu falo, qual o problema, irmão? Por que o presidente da igreja não pode perguntar pelo relatório financeiro? Deu para entender? Ou seja, se eu, é como aquele caso, estou gravando aqui, por quê? Porque eu sei que eu estudei. Se eu estudei os livros errados, não posso fazer nada, me dê os livros certos, mas assim, eu estudei. Então, por que eu estou botando na cara aqui? Porque eu sei de onde eu tirei e sei o que eu fiz. Por que eu não trouxe essa apostila semana passada? Porque não estava pronta ainda. Eu estava lendo um monte de coisa, né? E por que não está didaticamente aqui com subtítulos para você? Porque não deu tempo. Mas aí, deu para entender como é que é o negócio? Assim, não foi aquele negócio de Ctrl+C, Ctrl+V. E o que é a ideia do outro eu estou trazendo aqui. Então, se você quiser ver, pode ver aí. Vê a referência bibliográfica. Vai lá e olha. Vai na citação. Porque se eu ficar assim, mas por que você quer saber? Aí eu vou desconfiar do faixa preta. O faixa preta que diz, ó, faz isso. Por quê? Porque sim. Não é Castelo Rá-Tim-Bum não, mas porque não é resposta. Entende? Vai ter que me dizer por quê. Ou então faz igual eu fiz para você. Não sei. Não sei também a resposta. Entendeu? É por aí. Então, vou pedir, gente, um favor a vocês. Me deem só até 9h15 hoje, tá? Por causa do meu atraso. E na semana que vem, eu prometo que eu vou sair de casa 6 horas em ponto, né? É rapidinho de lá para cá, gente. Em 20 minutos eu chego. Mas aí, vez por outra, mais vez do que outra, eu tenho problema. Isso é porque eu venho pelo caminho mais fácil, que dizem que é o mais perigoso, né? Porque se eu vier por Nilópolis, meu Deus do céu, aí que é mais complicado mesmo. Então, vamos falar agora no próximo ponto. A revelação não é divina, mas a linguagem é humana.